Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Pessoal, perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Para conteúdos extras, acesse o meu site josecobori.com.br. Pessoal, vindo muitas perguntas aqui sobre taxa de juros, inflação, como é muita pergunta. Talvez eu faça o vídeo de quarta-feira sobre isso, tá ok? Vou responder aqui outras perguntas, porque eu falei já sobre taxa de juros aqui. Eu acho que na quarta, então, eu posso ter um vídeo sobre esse assunto novamente. Tá joia, pessoal? Vamos aqui, então, para a primeira pergunta. Olá, professor. Aqui é o Marco Aurélio de Jaú. Com a inserção da inteligência artificial, como isso poderá afetar as finanças pessoais? O papel de um consultor financeiro estará fadado ao fracasso? Bem, Marco Aurélio de Jaú. Vamos lá, Marco Aurélio. Na verdade é o seguinte, todo mundo tem essa preocupação, né? Tem aqueles robôs de investimentos, tem agora essa inteligência artificial que monta carteira e tal. A resposta é muito simples, né? Economia, finanças, gestão de empresas, não é uma ciência exata. Tá? Se não é uma ciência exata, ele não pode ser substituído por uma inteligência artificial. Tá, ok? A inteligência artificial vai utilizar as informações que se tem, vai cruzar lá vários algoritmos e vai te dar um resultado. Isso pode não acontecer, né? O mundo muda, as pessoas mudam, tudo evolui, né? E dependem de muito mais variáveis do que a inteligência artificial pode. Ninguém nunca vai substituir um ser humano. Então, seu consultor financeiro sempre será uma pessoa útil, porque ele tem uma capacidade de avaliar o cenário atual e futuro muito melhor do que qualquer inteligência artificial. Obviamente, se ele for preparado, né? Inteligência artificial, ele tem muito mais informações, tem capacidade de processar muito mais informações, mas não deixa de ser uma ciência exata. E economia, finanças e investimentos é uma ciência social, tá joia? Obviamente, você usa todos os conhecimentos matemáticos, várias coisas, mas no final das contas, você tem que tomar uma decisão que só o ser humano consegue. Tá ok, Marco Aurélio? Então vamos aqui à próxima. Boa noite, meu nome é Samuel e sou do Rio de Janeiro. Gostaria de operar vendido, como Michael Burry fez em 2008. Mas é difícil achar um vídeo explicando bem como se faz isso. No filme, mostra ele operando e deixando por um bom tempo até que realize o esperado. Assim como fez agora contra a Tesla. Mas só achei conteúdo falando de operar vendido em um dia, como trade. Desde já agradeço a atenção. Vamos lá, Samuel. Samuel, não fique empolgado com os filmes que você assiste, nem com o que os outros falam. Eu sempre brinco que vender a descoberto é extremamente arriscado, né? Você vende a descoberto, você não tem o ativo. Para você vender a descoberto, você no mínimo vai ter que alugar o ativo, tá ok? Dito de qualquer forma, é uma aposta que você está fazendo e que tem custo, né? Tanto que no filme A Grande Aposta, você vê lá que ele passa um tempão tendo que financiar essa operação vendida dele. Então ele ficou financiando, né? Os investidores já cobrando e acaba acontecendo o que ele previu, tá ok? E isso não é sempre, tá? Ele já errou muitas operações também, tá muito romantizado, né? O papel dele. Como se ele fosse um vidente, ele vai prever o que vai acontecer e pode não acontecer. Então, quando você está comprado, na realidade, você foi lá e comprou o ativo, se ele subir, subiu, se ele não subir, ele é seu. Você não tem custo nessa operação, tá ok? Você operar vendido, você tem custo, tá? Primeiro, você tem que ter ação para operar vendido. Ou, no caso dele, para ganhar muito dinheiro, você tem que se alavancar, né? Para se alavancar, você faz o quê? Você financia essas operações alugando. Então, a ação não cai, continua subindo. Primeiro, você entrou vendido. Então, quando sobe, você está perdendo. Você não pode sair do mercado. Para manter a sua posição, você vai ter que ficar pagando o aluguel dessas ações. Tá, ok? Você tem um custo de oportunidade muito alto. Só vai dar certo, obviamente, se for na direção que você quer. E aí, como qualquer investimento, você está fazendo uma aposta nesse caso aí, né? Então, a ação pode simplesmente não cair, o que você imagina. Tá ok? Lembre-se, eu tenho um vídeo aqui que eu falei do short squeeze da GameCorp, né? Você vê que naquele caso lá, os fundos estavam operando vendido. Ou seja, estava financiando uma operação vendida porque eles achavam que a empresa estava fadada ao fracasso e ia quebrar, né?
E tudo indicava isso, tá? Os números, a situação da empresa, o mercado, né? Era uma empresa que ainda alugava games, hoje, né? Com esse negócio de streaming, essas coisas todas, a empresa estava fadada ao fracasso. Só que ninguém nunca ia prever que com milhões, né, de admiradores dessa empresa, né? Aquele pessoal que é quase que uma seita, que eles fizeram? Eles começaram a comprar a ação só para ela subir. E aí ficou subindo, subindo, os fundos acabaram quebrando, né? Quebrou muita gente, porque estava na contramão. Então a gente nunca prevê o que pode acontecer, tá? Nesse caso, inclusive, ninguém previu e os grandes fundos, né, que tinha muito dinheiro, acabou quebrando. Tá joia? Então, como você não sabe operar vendido e você viu o filme pelo que eu vi, na realidade você não tem experiência de mercado, pelo que eu estou entendendo, né? Você está fazendo uma pergunta de como operar vendido, teoricamente é uma operação simples até. Mas o fato de você estar fazendo essa pergunta é porque você não tem experiência de mercado e não conhece. Então, minha recomendação é muito maior para que você não faça isso, tá? Quem faz, quem sabe fazer, quebra na maioria. Como eu acabei de dar o exemplo, fundos de hedge, grandes fundos de investimento estavam fazendo essa operação e perdeu dinheiro. Quiçá alguém que não tem experiência e não sabe, né? De qualquer forma, é uma aposta, porque você não compra ações que vai subir. Você quer vender ações que vai cair. Você está tentando adivinhar o que vai acontecer. E é uma operação vendida, descoberta, é uma operação muito, muito arriscada. Porque quando a pessoa está numa enrascada, numa situação, tem aquele jargão que fala assim, puto, o cara tá vendido. Por quê? Ninguém fala assim, tá comprado. Não, ele tá vendido, porque é uma posição muito arriscada. Tá? Então, Samuel, não faça isso. Se encontrar alguém que te ensine e fale que é uma boa operação, não acredite. Não existe Papai Noel. Tá joia? Se fosse simples, todo mundo fazia essa operação e ficava milionário. Mas, por enquanto, só o do filme Michael Burry fez e ficou. Ou seja, muito mais uma aposta, né? E você tem que levar sorte do que uma operação de investimento, uma operação estruturada de investimento. Tá ok? Essa é a minha recomendação. Vamos aqui agora à próxima em áudio. Bom dia, professor. Aqui é Isaac de Sorocaba. Eu estou com uma dúvida sobre OPA. Vamos considerar o seguinte exemplo. Considerar que existe uma empresa que ela vai fechar capital, faz OPA, e um acionista minoritário com uma posição de 0,5% do valor de mercado da empresa, ele não adere à OPA e a empresa acaba fechando o capital. Então fica só o bloco controlador e esse minoritário de 0,5%. O que o bloco controlador pode fazer de decisões desfavoráveis com relação a esse minoritário que possam fazer ele se arrepender de não ter vendido as ações na OPA? Por exemplo, poderia parar de distribuir dividendo e começar a distribuir uma remuneração e um bônus mais pesado para quem está na administração? Esse minoritário consegue vender as ações no mercado de balcão depois que a empresa fecha capital por um preço bom, como se fosse uma espécie de uma venda de imóvel, assim, esperar um tempo até aparecer uma oferta boa? Obrigado. Bem, Isaac de Sorocaba, vamos lá, Isaac. O pessoal fala, opa, quando a empresa quer fechar capital, faz uma OPA, é uma oferta pública de aquisição, ou seja, a empresa está fazendo o inverso do IPO, né? Ela faz primeiro uma oferta pública inicial, então ele está vendendo as ações. A empresa aí quer fazer o inverso, quer fechar o capital, ela tem que tirar as ações do mercado, ela faz uma OPA, uma oferta pública de aquisição. A dúvida, Isaac, que você tem, pelo que eu entendi, você não quer entrar, digamos que você é o acionista tem 0,5%. Você não quer entrar, você não é obrigado. A empresa vai lá, faz a OPA, compra de todo mundo, fica só você com 0,5% e ela fecha o capital. Primeiro, qual que é o seu problema? A liquidez. Como você disse, você não tem para quem vender. Não tem mais mercado, o capital fechado. Você pode fazer uma operação de balcão, só que é uma operação com qualquer outra coisa, como você disse, com um imóvel, né? Você tem que encontrar a contraparte que quer comprar a sua participação. Então, o simples fato de você estar indo atrás de alguém para comprar a sua participação é mais difícil, concorda? Por quê? Porque ela já não deve valer tanto assim, por isso você não, senão é o inverso, né? As pessoas vão, opa, aquele cara tem 0,5%, a empresa é muito boa, está crescendo, vamos tentar comprar a ação dele. Não é o caso, pelo que você falou. Você vai ter que procurar uma contraparte, alguém interessado. Aí é como qualquer negócio, né? Como você falou, imóveis. Ou você é sócio do seu cunhado na padaria. Você quer sair do negócio, você vai ter que encontrar alguém que compre a sua parte. Tá? Então, nesse caso, é a mesma coisa. Sua desvantagem perdeu toda a liquidez. Mas
imagino que se uma pessoa faz isso é porque ela acredita na empresa, ela vai continuar crescendo, né? Então eu quero continuar sócio dessa empresa. E aí você não entra na OPA, fica lá minoritário com 0,5%. E aí a sua preocupação, o bloco controlador pode fazer alguma coisa contra o acionista minoritário? Poder não pode, né? Tem meio de fazer? Tem. Só que existe lei para isso, né? E que defende o direito dos minoritários, tá? Você pode simplesmente entrar na justiça e alegar que você está sendo prejudicado. O seu exemplo é muito difícil, né? Só se for uma empresa muito pequena. E qual a vantagem para os outros acionistas se a empresa aumentar a remuneração dos seus executivos? Só se a empresa tem 3 sócios, você é um deles, os outros 2 tá na administração da empresa, eles aumentam o salário dele, e aí a empresa dá um lucro menor, você vai ser prejudicado. Mas não é o caso, uma empresa que tinha capital aberto e fechou, tinha capital aberto na bolsa e fechou, não é uma empresa pequena. Então, por que os outros acionistas, o bloco controlador, vai aumentar a remuneração dos executivos para te prejudicar? Eles também vão ser prejudicados. Tá? Então, não faz muito sentido a sua dúvida. Pode acontecer outras coisas? Pode, mas o acionista minoritário tem direitos, tá? Pode entrar na justiça contra isso. Tá ok? Agora, se ele não entrou, ele tem que saber o risco dele, que é o risco de liquidez. Né? Se a empresa começar a piorar e começar a ir mal, ele não tem para quem passar a ação dele, né? Ele vai ter que amargar o prejuízo. Esse é o risco da liquidez. Vamos aqui à próxima pergunta e última, agora a edição de Semana Santa, né? E muitas perguntas, como eu disse, sobre taxa de juros. Eu faço um vídeo na quarta-feira e posto. Tá joia, pessoal? Vamos lá, então, a última pergunta. Boa noite, professor José Cobori. Meu nome é Danilo e eu falo de Mutuípe, na Bahia. Minha dúvida de hoje é a seguinte: existe alguma fórmula matemática, econômica, enfim, que correlacione risco a retorno? Exemplo, nós temos hoje uma taxa de juros de 3,75. A risco zero, risco de crédito zero, né? Como o senhor disse. Se adicionarmos 10% de risco a essa equação, qual seria a taxa que esse investimento deveria pagar? E outra, existe alguma fórmula matemática para calcular o risco? Bem, vamos lá, Danilo de Mutuípe, Bahia. Danilo, isso é simples, tá? Na realidade, risco é retorno. Em finanças, risco e retorno é a mesma coisa, tá? Então, quando você calcula o risco de uma empresa, você está calculando o retorno esperado. Então, se for a taxa de juros está 3,75. Isso é o que a gente chama taxa livre de risco, né? Livre de risco de crédito. E na nossa situação, risco de liquidez também, que é o ativo mais líquido que existe na economia. Então, assim, você não tem risco de crédito, é o ativo livre de risco. Qualquer outro investimento que você for fazer tem que dar um retorno maior que esse, concorda? Esse é o ativo livre de risco. Qualquer outro ativo tem mais risco que ele. E aí vem a relação risco e retorno. Tem mais risco, tem que dar mais retorno. Então, como que você calcula o risco? Então, qual o risco de um ativo livre de risco? Digamos que você está falando aí, de uma LTN, de uma LFT, de uma NTNB. Exatamente a taxa que está pagando. Se a taxa que está pagando é o retorno, é o risco. E qual que é o risco de uma ação? E aí responde a sua pergunta, existe fórmula matemática para isso? Existe. Já falei várias vezes aqui no canal. É uma fórmula que a gente chama de CAPM, que é o Capital Asset Pricing Model, modelo de precificação de ativos de capital. Então, como que funciona essa fórmula? Está calculando o risco do capital próprio, risco seu, do acionista da empresa, que está colocando lá dinheiro do bolso e está virando sócio. Então ele tem um risco. O risco dele é o retorno que ele espera. Então o CAPM parte da taxa livre de risco. No nosso caso aqui, 3,75. Você dá um refinamento, para quem já fez os cursos, né, o investidor de alta performance, você dá um refinamento, você chega numa taxa um pouco diferente dessa. Depois você ajusta. Mas, para efeito de aprendizado, é isso. O ativo de risco, 3,75. Como eu disse no início, quero investir na ação da empresa X. Qual o risco dessa empresa e qual o retorno que ela deve dar? Porque o ativo livre de risco me dá 3,75. Então, o CAPM ele parte do ativo livre de risco. Então, lá é o retorno do ativo livre de risco, mais o beta do ativo, vezes o retorno de mercado, menos o retorno livre de risco. Então, o retorno de mercado é o retorno que, digamos, o Ibovespa dá. O retorno livre de risco é os 3,75. Qual é o beta dessa empresa? Isso também tem no meu livro, tá? A análise fundamentalista. O risco dessa empresa específica está expresso no beta. Né? O beta é o quanto essa ação varia em relação à variação do mercado. Então, digamos, o Ibovespa variou 1%. Quanto que essa ação variou da empresa X? Ela variou 1,2%.
O Ibovespa caiu 1%. Quanto que ela variou? Caiu 1,2%. Então, ela sempre varia 20% a mais do que o retorno de mercado, do que o índice do mercado. Então, obviamente, ele tem que ter um risco 20% maior. Quando você transforma esse fator, o beta dela é 1,2. Se fosse o mesmo risco, era 1. Como ela varia 20% a mais, o beta dessa empresa é 1,2. Então, esse 1,2 você vai ajustar no retorno, no prêmio de risco do mercado. Lembra que eu falei? Retorno de mercado menos retorno livre de risco. Retorno livre de risco 3,75. Só para arredondar para você entender. Digamos que o retorno de mercado é 23,75. 23,75 menos 3,75 é 10%. Então, o que esse está entre parênteses na forma está dizendo? O prêmio de risco do mercado, ou seja, o retorno de mercado menos o retorno livre de risco é 10%. 23,75 menos 3,75, 10%. Então, o que a fórmula está dizendo? Para eu investir no mercado, eu preciso receber 10% a mais. Mas eu não estou investindo no mercado, estou investindo nessa empresa específica. Mas o beta dessa empresa é 1,2. Então, é 1,2 vezes 10%, vai dar 12. Mais o retorno livre de risco, 13,75, 25,75. Então, qual o retorno que eu espero dessa empresa? 25,75%, retorno esperado. Qual o risco dessa empresa? 25,75%, tá ok? Risco e retorno em finanças é a mesma coisa, por isso que aumentou o risco, tem que aumentar o retorno. Porque expresso na fórmula é exatamente isso que está acontecendo. Tá ok, Danilo? Espero que você tenha entendido a minha resposta e que todos tenham apreciado essa edição de Páscoa, que foi um pouquinho mais rápido, foi um pouquinho mais, porque a gente está no feriado. Eu até não ia gravar, mas não, tem que colocar aqui, eu prometi, né, que eu tinha retornado, tem que colocar aqui um episódio do nosso JKCast, apesar de ser curto, teve várias perguntas aqui, um pouquinho diferente, acho que vocês apreciaram, tá ok? Qualquer coisa é só colocar aqui nos comentários. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Perguntas em 40 segundos e 1 minuto, sempre se identificando e falando de onde você está. Para conteúdos extras, acesse o meu site josecobori.com.br. Pessoal, o vídeo que eu coloquei nessa quarta, eu repostei um vídeo sobre reflexões para traders. Para quem não assistiu, assiste lá, que é bastante interessante. Porque sempre vem essas perguntas também, né, de traders, day traders, swing traders. E é um vídeo bem técnico ali para vocês entenderem qual que é o risco de fazer essas operações. Espero que vocês gostem, aqueles que já assistiram, inclusive alguns já comentaram, né? Reassistiram e acham que é sempre válido reassistir. Para quem não assistiu, vai gostar. Tá joia? Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.